Olá, aqui é o Lauro e você está no canal do Desmorto e hoje a gente vai falar sobre as diferenças dos vilões da série WandaVision e da série Falcão e Soldado Invernal. Por que são tão diferentes esses vilões? E quais vocês preferem? Um vilão mais caricato, como é no WandaVision, onde ele é mal por ser mal, ou um vilão mais humanizado de Falcão e Soldado Invernal? Bom, vamos falar sobre isso. Bom, primeiramente a gente tem que entender que a grande parte das pessoas acha mais confortável quando uma história ela é mais simples de entender, mais simples de identificar quem é o mocinho pra gente torcer e quem é o vilão pra gente xingar, torcer contra. E WandaVision ele faz isso muito bem. A gente tem a personagem Agatha, que ela. Tudo bem que demora para revelar que ela é vilã, mas para quem já estava acompanhando as notícias já sabia que tudo indicava isso, né? Porque saiu algumas informações, o IMDb já indicava que o nome dela era Agatha, que já é uma personagem dos quadrinhos que é uma vilã. E também tem o líder, o chefe da SWORD, que ele também é um vilão bem caricato. Quando eu digo que ele é caricato, ele não tem nuances de bondade, ele é mal e ponto. A Agatha, ela quer poder, ela quer só o bem dela. Ela não tem nenhum objetivo, talvez nobre, alguma coisa justificável. Da mesma maneira que o líder o chefe, né, da SWORD, ele aparentemente ele só quer cumprir a missão dele porque ele quer de alguma maneira algum ganho em referência a isso, talvez se dá bem assim com os superiores dele, ó, cumpriu a missão. Ele não tem muito interesse em entender o lado, por exemplo, da Wanda. Talvez isso aí nem seja tão vilanesco, é mais uma visão assim mais corporativo, mais racional, mas a gente entende que na série ele é mais puxado para um lado assim que ele quer ganhos próprios, ele quer, por exemplo, ter um poder referente à Wanda de criar a vida, de alguma coisa nesse sentido, do que ele está buscando algo assim para um bem maior. E a gente vai para o Falcão e Soldado Invernal. Falcão e Soldado Invernal, propriamente dito, eles são heróis mais ou menos clássicos, assim, eles têm seus defeitos, é uma grande diferença também de WandaVision, porque lá em WandaVision o grupinho dos heróis, que é aquele agente do FBI, a menina que participou do Thor, eles são praticamente bons. Eles não têm nenhum nuance de maldade, eles não têm nenhum nuance assim de que querem algo por ganho próprio. Eles são bons e ponto. Então é muito fácil torcer para eles. Agora, Falcão e Soldado Invernal, Soldado Invernal tem um passado bem duvidoso. Os primeiros episódios já mostram isso, que ele está tentando buscar um tipo de redenção, mas isso não muda o fato, por exemplo, que ele matou o filho daquele senhor. E entre outras coisas. E os vilões, né, no caso de Falcão e Soldado Invernal, a série, eles são bem mais humanizados. Vamos pegar principalmente a líder dos Apátridas, do Flag Smashers. Ela é uma terrorista, sim, ela é uma terrorista. Todo terrorista tem que ser merece assim ser preso e não quer nem saber. Bom, você tem que levar em consideração, assim, eu tô falando nas obras de ficção, tá? A realidade a gente esquece um pouquinho, e vamos pensar nas obras de ficção. Mas ela tá buscando uma ajuda para o povo dela, para as pessoas que antes do blip tinham encontrado trabalho, alocação e depois que voltou tudo, mundo depois da resolução de Ultimato, eles basicamente foram expulsos das casas que tinham sido oferecido para eles, os empregos eles perderam, então eles ficaram desamparados. Até chega um certo ponto na série onde mostra que tem alimentos, remédios, essas coisas que seriam destinados a eles e não é destinado. E isso acontece. Você pensa assim, mas por que tem a comida separado para eles e não é entregue? Infelizmente é uma coisa até meio maldosa, mas há governos, há pessoas assim no topo da pirâmide de que comanda as coisas que decide não entregar justamente para aquele povo sofrer, para eles serem obrigados a ir embora da onde está. Então eles meio que eles não fazem isso de forma assim aberta, mas eles
atuam para que aquele povo fique tão desamparado que eles não tenham outra solução tentar ir em outro país, em outro lugar que é, é até meio difícil, assim. Isso existe de verdade, já puxando para a realidade, eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas voltando à questão dela, da líder, ela tem seus objetivos, ela tem, sim, as ações extremamente reprováveis, principalmente no decorrer da série, nos últimos episódios, onde ela explode um local causando a morte de pessoas que estavam amarradas, de pessoas teoricamente inocentes. Isso é extremamente reprovável, mas ela tem no fundo lá um objetivo nobre, podemos dizer assim, que ela quer salvar as pessoas que estão desamparadas. Esse tipo de vilão é um pouco mais difícil de odiar e às vezes o público não gosta tanto. O público, às vezes, a grande maioria, tá? E eu não quero tanto generalizar, então eu vou falar assim, uma parte dele. Uma parte desse público, ele prefere ter, como eu havia dito no WandaVision, entrar, perder um episódio ou outro, ele vai lá, olha, esse aqui é o vilão, então esse aqui que eu tenho que torcer contra, esse aqui é o bonzinho, esse que eu tenho que torcer a favor. Aí ele vai assistir Falcão e Soldado Invernal e vê lá a menina que ela perdeu uma parente importante dela, ela pegando comida e remédios pro povo dela. Aí fala assim, mas como que eu vou odiar essa pessoa? É mais difícil. É claro que existem pessoas que infelizmente não tem nenhum tipo de senso de empatia e é, para ele é ótimo assim que não importa a razão, cometer um crime tem todo o peso para ela. Assim, eu não estou defendendo que ela não mereça punição, mas eu acho que precisa um pouco de empatia para entender as razões. Tanto é que o personagem Falcão, ele chega, conversa com ela, entende o lado dela, tenta ver que ela está errado. Isso eu achei um diálogo muito interessante e é um ponto assim importante da série, porque ele demonstra que as pessoas, principalmente o que aparenta nessa série Falcão e Soldado Invernal, o que falta em WandaVision é que as pessoas elas não são totalmente boas ou totalmente más. Depende muito da situação que ela está, depende muito do que ela está buscando. Em WandaVision, a vilã antagonista ela queria o poder para ela e ponto. O chefe da SWORD queria eliminar aquela ameaça sem saber das consequências. Ele queria cumprir a missão dele. Em Falcão e Soldado Invernal, o John Walker, por exemplo, ele queria cumprir a missão dele, ele queria representar um bom Capitão América para proteger o país dele, etc. E a líder dos apátridas queria que o mundo entendesse a dor que eles estão sentindo e também dar recursos para o povo dela. É bastante complicado. Eu não vou entrar muito no mérito de questão de terrorismo, porque é muito complicado, mas assim, só puxando um pouco, existe uma série já um pouco antiga, chamado Battlestar Galactica. E chega um ponto na série onde o planeta Terra não, a humanidade ela é dominada por aliens hostis. E esses aliens hostis, eles dominam o local onde está a humanidade e colocam eles meio que assim, a humanidade perde totalmente a liberdade e é forçada a fazer coisas que os aliens querem. E na série é apresentado um grupo de humanos que fazem atos de terrorismo para tentar se livrar dos aliens. Aquele momento, aqueles atos, será que são aceitáveis? Porque são seres humanos lutando contra aliens hostis? E quando é uma situação desse, igual na série, assim, eu acho extremamente reprovável, por exemplo, a cena que ela explode aquele local lá e mata as pessoas. Mas até então, quando ela estava roubando, dando uma de Robin Hood para entregar para o povo dela, era mais ou menos justificável. Teria que entender melhor a situação para ver o que seria. Bom, eu acho que eu me dei por entender só fazendo esse paralelo de diferenças dos vilões de WandaVision e dos vilões de Falcão e Soldado Invernal. Por que é tão diferente? Um é um vilão mais caricato,
que é muito difícil você encontrar na vida real uma pessoa ou uma entidade que seja desse jeito, e um vilão mais emocional, que ele é mais humanizado, melhor, mais humanizado, mais perto do ser humano, assim, que tem defeitos, tem virtudes, e que naquele momento ele tem um ponto de vista que talvez a gente não concorda, mas ele tem um ponto de vista que para ele é justo. Lembra uma frase que eu gosto de que eu pensei esses tempos é o seguinte: todo vilão é herói de alguém. Então, se um vilão ele é herói de alguém, por exemplo, aquele povo que está precisando de comida, considera a líder dos apátridas uma heroína. Agora, a Agatha, ninguém considera ela uma heroína, porque ela só quer coisas para ela. Bom, mas eu acho que é isso. O que você acha que eu falei? Você concorda ou não concorda? Deixa seus comentários, e se você ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo e assine o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais, tchau!